Oi, gente, aqui quem fala é o Dani e hoje é sexta-feira, dia de o quê? Ataque de pânico e depressão. Hoje a gente vem aqui comentar sobre o álbum mais triste do pop. Pra dar aquela animada. Pra gente ver que se tá ruim pra gente, imagina pra Sky Ferreira. Coitado. Vamos comentar hoje sobre o Nighttime, My Time, da Sky Ferreirinha de 2013. Bora! E por que eu já intitulei esse trabalho como o mais triste do pop? Não é. Deve ter mais triste. Mas esse álbum é uma imersão na tristeza da Skyzinha, que a gente vai junto, da garota Cell. E ela aborda nesse trabalho sentimentos quais às vezes a gente foge, né? Que a gente foi educado a não sentir. E eu acho super legal essa abordagem dessa menina. Ela tem uma carreira super problemática. A gente vai dar uma entrada que não tem como falar do trabalho dela sem falar da carreira. Mas é assim, sabe aquela rua esburacada que você passa no carro assim? É assim, o carro sem tração. E os fãs dela gostam tanto desse único disco que ela tem uns EPs ali solto, mas eles gostam tanto desse único disco que eles não desistem de receber o trabalho novo dela. Que esse ano, esse álbum vai completar 10 anos. E a gente tá aqui, ó, esperando. Ai, que absurdo. E ela é assim. Então vamos falar agora dessa obra-prima. Não tem como falar que não é uma obra-prima, porque é de Skyzinha. Vamos no tudo. Quem é Sky Ferreira? Você deve estar se perguntando, who is it? A Sky Tônia Ferreira, ela nasceu no dia 8 de julho de 92, ela é de câncer. Ela sente. E a gente sabe que ela sente bastante. Ela é cantora, compositora, atriz e modelo. Inclusive já estrelou até capa da Playboy, mas era uma Playboy mais indie. Foi muito chocante ela, assim, do nada. E ela, inclusive, por mundaréu de treta que ela já se meteu com a gravadora, ela precisou de dinheiro da carreira dela de modelo pra bancar os seus próprios projetos. E muito triste isso, né? Gravadora. Mas bom, ela é boca de confusão também, que se ela fosse muito séria da cabeça, nós não ia comentar dela aqui. Ela tem sangue de brasileira. Sangue de brasileira e portuguesa não fala nada de português. Essa menina é, ó, Sky. Inclusive, vou comentar, eu não sabia que ela tinha sangue de brasileira, nem nada. Eu, como era adolescente, eu era imbecil. Aí eu ia lá nas publicações dela, muito tempo atrás. Por favor, tô me defendendo já. E comentava assim, por exemplo, teve um ano que a Ariana Grande lançou 2 álbuns. E daí eu ia no comentário, olha que imbecil. Fui antes eu fazer terapia. Tá vendo, Sky Ferreira, como você tem que fazer? Eu acho que ela via meus comentários e pensava, foi um hater. Antes dessa época não tinha como traduzir comentário no Instagram. Então, tomem cuidado, gente. Vai procurar se a pessoa não sabe a língua que você tá falando. Coitada, talvez eu fui um dos motivos aí. Enfim, ela cantou ópera por uns 6 anos da vida dela. Ela adora estar nos palcos. E ela tem uma personalidade muito tímida. E ela é muito insegura. Muito insegura. E pelo visto, ela é bem difícil de se trabalhar, porque ela também é perfeccionista. E aí, geralmente, quem é inseguro é perfeccionista também, né? Tem essa dualidade. Mas ela tem talento, e é por causa disso que a gente vai comentar esse trabalho hoje. E agora sim, só uma curiosidade sobre ela que eu achei interessante. Ela era próxima do Michael Jackson. A avó dela era cabeleireira do Michael Jackson, e ela visitava o Rush Neverland assim, direto. Inclusive ela teve várias memórias com ele. Fiquei passado, gente, poucas pessoas têm isso. E, inclusive, Skyzinha fez uma festa de aniversário no Rush Neverland e ninguém foi. Ó, outros traumas aí, tadinha. Ai, morro de vontade de abraçar ela, assim, gente. Tadinha. E, pra falar que ela não tem história no Brasil, dia 10 de junho de 2014, a Sky Ferreira veio pro Brasil fazer uma apresentação no Cine Joia, cantando lá o álbum dela, pá. E, eu era menor de idade, não teria ido, fiquei chato. E aí, o que a gravadora dela fez? Falou, não, vamos te divulgar lá no BR, né, pá.
botou ela pra dar entrevista do Danilo Gentili, gente, juro. É uma das entrevistas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida inteira. O cara, ó, coisa que a gravadora fez, com certeza, porque ela tava super desconfortável. E botaram o Léo Lins, que absurdo, gente, pra ser o intérprete dela, pelo amor de Deus. E aí, ai, gente, quais eram as perguntas que o Danilo fez? Se as pessoas estavam ouvindo o álbum dela por causa da música, por causa do peito dela que aparece da capa, olha. Fez várias piadinhas de conotação sexual sobre o trabalho dela. E coitada, eu acho que ela não pegava, que era muitas brincadeiras, imbecis, e respondia falando sobre o trabalho dela seriamente, sabe? E ele falando, ai, tem uma aranha passando na sua aranha. E dela contando e tal. Gente, a pior abordagem que... Ai, meu Deus! E ela é muito tímida, então ela tava super desconfortável de ouvir aquelas piadas. Dá pra ver o constrangimento da própria cara do Danilo Gentili de fazer aquelas brincadeiras imbecil. Olha, é tão desconcertante que... eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá ver. É bem rápido, ela canta ao vivo. E a gente vê uma mudança de atitude dela quando ela tá cantando. Podia ter cantado outra, né? Mas foi bom. Foi bom, mas... ai, a melhor parte é porque ela tá cantando. Que coitada. Ai, o tempo inteiro eles fazendo umas piadas muito sem graça, gente. Coisa... ó, a equipe tem que conhecer o artista pra fazer uma coisa dessa. E dentre essas respostas que ela deu sobre o trabalho dela, das brincadeirinhas imbecil do Danilo, ela acaba contando que no clipe de Red Lips, que é uma das faixas que ela lançou antes do lançamento do álbum, ela contracena com uma aranha andando no corpo dela. Ela tá só de roupa íntima, essa aranha anda por ela inteira, ela pinta. A música fala sobre mulher adulta e tal. E aí ela conta que ela morre de medo de aranha. E ela escolheu a aranha pra ela passar essa sensação mesmo. Dela enfrentar esse medo e aquilo ser transmitido no videoclipe. Porque daí ela tá ali em pânico, pra ver que ela não tá muito feliz com a aranha lá. E a aranha anda por ela inteira. Ai, deve ter sido horrível, pelo amor de Deus. Inclusive a aranha passa na jersey dela e eu fiquei desesperado. Mas ela foi essa proposta aí desses sentimentos, dos quais ela também quis transmitir. E daí a gente já vai para a estética do Nighttime, Nighttime. Eu não tenho o álbum físico aqui, mas na capa, vamos até vir aqui de ladinho, ó. Na capa a gente tem a Sky nua no banheiro, toda molhada. E ela tá no banheiro todo verde e ela tá nua. Nua e numa posição de pura vulnerabilidade. Então a gente vê que é um material intimista, né? Que a gente tá dentro do banheiro com ela, na capa do disco. E o nome do álbum é Nighttime, My Time. Então a noite é a minha hora. A seda, a noite é. E a gente vê qual a nossa percepção de noite, falta de calor dentro do banheiro, ela tá toda molhada, ela está vulnerável e na noite ela se sente livre para ser quem ela é. E a gente já liga isso a várias outras coisas, mas a noite pra gente tem o significado da escuridão, frio. Então a gente tem a Sky se identificando com esses símbolos da noite. E aí também tem aquela questão da gente ter um íntimo conosco, porque à noite a gente fica mais introspectivo, já que não tem luz do lado de fora, né? Tem toda essa percepção. E o que traz, além desse banheiro verde? A gente não tem um contraste muito grande com ela ali, naquelas cores. Só que a gente tem um tom de morbidez nesse verde, ele não é um fundo alegre, então a gente vê que ela, além de estar olhando fixamente para nós, né, o espectador na capa do álbum, ela também está nesse espaço onde falta assim uma alegria. A gente tem um tom mórbido, um pouco próximo ao doente, sabe? Remete até uma coisa meio hospitalar. E ela tá ali olhando fixamente para nós, nua, totalmente vulnerável, molhada, que é assim o ápice da vulnerabilidade. E a água, se a gente for olhar como um símbolo, ela, no tarô, por exemplo, ela representa muito os sentimentos, as sensações. E o vidro, que aparentemente nós estamos do outro lado do espelho do banheiro, do qual ela passou a mão para que a gente pudesse ver ela. Então, antes de a gente enxergar a Sky, a gente vai lidar com os sentimentos. E para ouvir esse álbum, a gente se identifica com as nossas sensações. Então, traz essa mensagem já na capa do álbum. Então, para a gente escutar essa produção e acessar a Sky, a gente tem que também limpar os nossos sentimentos para acessar ela. Só que esses sentimentos vão ser aflorados quando a gente escutar.
Então é uma capa que não traz alegria, não é uma capa de álbum que a gente pensa assim, party! Que a gente vai escutar e pensar que vai ser do Black Eyed Peas. Já entrega ali na capa assim. A Sky é uma pessoa tímida, ela soa às vezes meio blasé, assim, mas ela usa da arte como linguagem, a música é a forma dela se comunicar assim com clareza. E por ela não produzir muita música, assim, que é da qual ela se identifica tanto, a gente já vê várias limitações ali no sistema dela. Nossa, meu sonho! Aplicar um Theta Healing, um reiki na Sky, dar um auxílio emergencial para ela se tratar, porque ela tem muito talento. E aí ela usa da arte como linguagem e aqui ela se comunica super bem musicalmente falando. Então vamos para o top 5 das faixas desse álbum para a gente entender o que Sky quer nos falar com esse período da noite que é a noite dela. A primeira faixa que a gente vai comentar aqui é I Blame Myself. Eu me culpo a mim mesma. Aí eu gosto da tradução assim. E a Sky é muito acolhida pelo público LGBTQIAP+. Tem muitos gays que gostam dela e tem assim uma certa afeição. Por quê? Público que sofre, gente, rejeição, culpa, vários sentimentos dos quais ela aborda nesse álbum, assim, descrição da vida do público LGBTQIAP+. Então ela é acolhida, e nessa faixa I Blame Myself, ela conversa com as pessoas sobre ela se sentir uma completa desconhecida pelas pessoas, porque ela se culpa por tudo que acontece com ela. Isso é saudável? É melhor do que você culpar todo mundo, né? Só que se você fica se culpando e não trata isso, não vai servir de nada, cara. Vamos buscar equilíbrio, mulher. E aí aqui ela fala sobre tudo que tem de ruim nela, a reputação, os sentimentos, os fracassos, ela culpa ela mesma. E ela acha que as pessoas não conhecem ela por eles não saberem essa informação. A letra é super pesada, mas ela contrasta com um instrumental super leve, gente. Essa é maravilhosa! E ela fala um pouquinho sobre o caos mental que é viver assim. Os cachorros do inferno. Ela fala que não é bom, mas é a forma que ela vive a vida dela, né? E aí aqui a gente pega o gancho do porquê que ela recusou os trabalhos anteriores. A gravadora dela ofereceu 3 milhões para ela, como ela sendo uma aposta da música ali do período do começo dos anos 2010. E eles investiram pesado, querendo que ela se tornasse uma artista pop. Só que ela tinha uma outra abordagem aqui, ela tinha uma outra proposta que ela queria fazer. Então ela acabou adiando vários projetos, ela não queria lançar os projetos que a gravadora queria que ela fizesse. Ela gravou 3 álbuns e descartou eles todos porque ela não queria. E aí esse aqui ela investiu do próprio bolso e fez tudo sozinha. Então esse é um trabalho independente. Mas a gente entende agora por quê. Logo em seguida a gente vem para um dos maiores hits da carreira dela, que as pessoas assim escutaram. Foi eleita inclusive como um dos melhores lançamentos ali do ano de 2012, quando ela lançou, que é Everything's Embarrassing, que é uma faixa que fala sobre rejeição. E é uma das minhas músicas favoritas dessa encarnação, porque se tem alguém que entende de ser rejeitado, identificação que eu não gostaria de ter, mas a gente tem. E aí ela fala sobre uma pessoa que se apaixonou e foi barrada de viver esse relacionamento. E durante toda a faixa ela vai falando o what if. E se a gente tivesse, se tivesse deixado ser o seu amor, eu não te incomodaria, a gente teria vivido algo muito bom. Então ela fica vivendo nessa alternativa mental que ela cria sempre do e se, e é uma faixa muito triste. A sonoridade dela é maravilhosa, ela sabe muito bem trabalhar com esses instrumentais aí na composição da letra, junto. E é uma faixa que acolhe dentro do útero, sabe? É super boa essa faixa, juro, gente. É muito boa. E tem uma das frases que eu mais gosto e que eu acho que me identifico mais do que deveria, que sim, é Everything and Nothing. Nothing. Everything and Nothing always haunts me. Que é muito boa. Que indica já a falta de equilíbrio da artista, que ela fala, tudo e nada sempre me assombra. E é assim que a gente se sente, né? A gente mora no Brasil. Então ela aborda essa relação aí dessa pessoa que ela se apaixonou, sentiu que ela tinha tudo, e aí logo em seguida essa pessoa rejeita ela de alguma forma e ela já volta pro nada. Então fica esse ciclo, essa faixa. E aí fica tudo tão envergonhoso, né? Fica tudo tão embaraçado, porque assim. Ai, gente, triste
porém potente. E o videoclipe ela gravou com $22 numa pracinha perto da casa dela. Em Nobody Asked Me If I Was Okay, a Sky traz pra gente ela se sentindo irrelevante. Ninguém pergunta pra ela no processo se ela tá bem. A opinião dela não é muito levada a séria, e ela fala sobre esse desejo de amor que ela tem e que aparentemente ela tem só do lado dela. Então ela faz essa comunicação que a gente também acha que pode ser uma questão da carreira dela, porque às vezes as pessoas não perguntavam pra ela sobre se ela tava gostando do que ela tava fazendo. Ela simplesmente falava, gente, não tô curtindo isso aqui. Então a gente tem esse paralelo com o que ela produzia, com o que ela sentia e da vida dela. Parece que o ponto de vista dela era sempre descartado, ou não era nem solicitado. E daí é horrível a gente ver assim, né? Então Skyzinha se abre aqui pra nós, e tem muita gente que se identifica muito com essa faixa. Ela não é assim um grande hit, mas a letra, tome cuidado, que pode ser que você se identifique. E ela tem uns vocais super legais que chegam a dar um gritado, só que não chega a incomodar. E é assim, bem rockzinha essa aqui. Eu gosto dessa aqui. E aí chegamos no quarto destaque, que é a faixa Nighttime, My Time. Nessa faixa ela se reconhece como uma pessoa inútil, e ela fala sobre o sentimento de se sentir imprestável quando se vê que a vida flui e que você se sente uma fralda cheia de bosta do Tietê, sabe? É assim que ela se apresenta pra gente nessa faixa. E ela comenta que durante a noite, a gente tem dois viés de interpretação dessa letra, que ela pode se entrar, né, dentro de se entrar dentro de se auto-entrar-se em contato com si mesma, e desaparecer ali dentro daquela própria intensidade de sentimentos que ela tem, ou também que ela pode se dissolver no meio da noite. Talvez pode ser até uma referência ao uso de entorpecente. Mas assim, dela entrar, eu acho, na verdade, ela entrar dentro dessa noite aí, se dissolver dentro dela e esquecer dos problemas do eu interior. E ela tem um instrumental bem lento, os vocais também tem um sintetizador aqui muito estranho, e ela é incômoda, e ela toca em algum lugar na gente que a gente não precisa nem entender a letra. Por exemplo, às vezes alguém não entende inglês, mas escuta essa faixa e você sente em algum lugar, que é a comunicação da linguagem que eu falei. E o clipe se passa numa noite caótica, muito estranha, muito incômoda, que inclusive tem treta dela com a Halsey, que a gravadora vendeu a estética desse clipe. Meu, é inquestionável a semelhança pra Halsey. Mas na Halsey falta esse olhar de morte que a Sky tem dançando lá. É absurdo. O clipe é bem assustador. Sim, de sensação. Não de, levei um susto, não é assim, não. E aí a gente termina o álbum aqui com uma faixa alegre, mais pra cima, quer dizer, alegre é muito forte, mas mais pra cima, que é Heavy Metal Heart, que é, nossa, ela é bem mais animada. E aqui ela fala sobre paixão. Ela fala sobre estar apaixonada, tendo um coração frio, e como a saudade e esse amor que ela sente por essa pessoa, né, da distância, faz o coraçãozinho gelado dela dar uma esquentadinha. É muito fofo essa faixa. E mostra pra gente que as pessoas depressivas também amam e se apaixonam. É super fofa. E ela, eu achei uma graça a faixa. E o som dela é bem mais... my heavy metal heart. Muito bom. Essa aqui termina assim. Não é a última faixa do álbum, mas nossos destaques, deixa ela por último pra gente terminar lá em cima. Bom, de sensação proposta. E o que entregou, dou 10 pra esse álbum, porque ele tem um conceito, ele tem uma estética, ele é bem executado. E a sonoridade dele eu achei super, assim, original pra ela, com base no que ela vinha fazendo. O EP Ghost também é muito bom, mas aqui, muito bom. Mas pras faixas no geral, eu dou 8, porque tem umas que eu não consegui fluir. Não é que elas são ruins, mas é que eu acho que tem umas que vão muito potência e tem outras que são... Mas acho que é uma visão muito pessoal. Mas 8 ainda é muito bom, hein? Mas em suma, o que a gente pode concluir? Eu queria mais da Sky Ferreira, eu vou esperar por mais dela. O álbum Masochism, ela anunciou no final de 2014, em 2014 que ia sair. Aí em 2016 falou que ia sair de novo. Então ela tá prometendo aí. Estamos em 2023, a gente só viu um single, que é o Don't Forget, e o Lullaby lá que ela soltou, que
são bons, mas não são tudo aquilo. E aí eu quero mais dela pra ver o que é essa sina aí. Pelo visto, né, a sina dela é sofrimento, porque ela tá doente, tanto mentalmente quanto de saúde, né? E ela enfrenta problemas com essa gravadora aí, porque eles não aprovam o que ela quer lançar. Então, o que a gente pode fazer é acreditar nela e mandar boas vibrações pra Sky. Pois então, gente, vão escutar. Se você tá muito feliz, fica longe desse trabalho. E se você tá na fossa, escuta ele, vê que você se identifica e leva pra terapia. Olha, auxílio, gente, um trabalho pra você fazer. Não fuja, ó, que Sky nos ensina. Não fuja dos sentimentos dos quais você não quer sentir, ou dos que você tem medo, porque é neles que você ultrapassa os desafios, tá bom? Então, ó, foco, força e fé, e até breve que a gente volta aqui com o trabalho mais pra cima.